muita moral pra Europa porque chegou o menino Andreas Pereira. Ele chegou com aquela moral, Maestro Júnior, você pode, por gentileza, colocar na tela. Já colocou, eu nem terminei a frase. Você é louco. On fire o homem. O Júnior faz a meiuca melhor que o Andreas Pereira. Andreas Pereira, acho que o Júnior entrega melhor que ele. O que a gente pede. Andreas Pereira, 26 anos pelo Flamengo. 27 jogos, 25 como titular. É coisa pra caramba. Jogou. 5 gols, 1 assistência, 21 de 50 finalizações no alvo, 38 assistências para finalização, 88% de acerto nos passes, 53% de acerto nos lançamentos e 22% de acerto nos cruzamentos. E eu vou perguntar para vocês o que vocês estão achando do Andreas para eu poder respirar um pouco. Cara, eu vou pegar esse dado aí de 38 assistências para finalização e só 1 assistência para gol. Eu acho que se ele jogasse em qualquer outro time do Brasil que não o Flamengo, a gente poderia pôr a culpa nos atacantes. Mas o Flamengo tem atacantes absurdos. Tem o Gabigol, tem o Pedro, o Bruno Henrique. Então acho que não dá para culpar os atacantes. Mas realmente, pelo valor que o Flamengo pagou nele, pela forma que ele veio lá, ele estava jogando no Manchester United. Então, jogando assim, né? De uma forma ou outra ele estava jogando. Na carteira de trabalho estava assinado o Manchester United. Tava ele e o Rafinha lá, os dois disputando quem tava com mais jogos. Aí o Flamengo trouxe... ele é um cara que é importante pro meio campo do Flamengo, ele faz a bola girar ali, não é tanto fundamental na questão ofensiva, não cria tantas chances, não faz gol, não dá muita assistência, mas eu acho que é um cara importante, ele tem uma técnica muito apurada e, cara, eu acho muito, muito cruel, né, da parte dos torcedores culparem ele pela derrota na final da Libertadores. Claro que o lance dele foi crucial pro resultado, mas na prorrogação, segundo tempo, já tá quase nos pênaltis, dá uma falhada ali no músculo, acontece, né, quem nunca? É que ele falhou na hora errada e no lugar errado, né? Pô, mas... E o pior momento possível. O Dede Brothers aqui, ó, tá on fire. Bora. Ele e o Matilino comentando bastante, mas Dede Brothers falando que Andreas é aquele tipo de jogador que tem pouco futebol para brilhar na Europa, mas sobra para brilhar no Brasil. Só que no último jogo, isso, né? Eu não sei se vocês assistiram ali contra o Madureira. Cara, ele perdeu a linha no começo do jogo, mano. Ele já deu um tapa ali no cidadão, que eu esqueci o nome, se ele estiver assistindo, aquele forte abraço, mas ele perdeu a linha, saiu ainda no primeiro tempo. Essa sangue ferve, E aí, não tem jeito. vocês acham que a final da Libertadores ainda tá pesando pra ele? Cara, eu acho que vai pesar o resto da O carreira. resto da inteira. carreira. Eu acho. Quem acha primeiro? Acho que a gente acha junto. Vamos achar junto. A gente aí. acha que. Manda aí, Thomas, manda aí. Várias coisas pra falar do Andreas Pereira. Acho que é um bom jogador, como o Dedê. O Dedê é um monstro, cara. O cara, comentários precisos atrás de um atrás do outro. Eu acho que ele é um bom jogador. Ele veio, de certa forma, para substituir o Gerson, né? O Flamengo se acostumou mal, por assim dizer. De tão bom que o time dos caras eram, qualquer cara que chegar aí abaixo, não tem jeito. Mas eu acho que o Andreas, ele é bom. Poderia até estar nesse time que foi campeão, não seria com tanto destaque quanto o Gerson, dá pra ver que ele não é tão ofensivo quanto o Gerson, não é tão mágico quanto o Gerson, mas, cara, o cara joga direitinho, a Europa, querendo ou não, até o cara que é reserva, ele tem um treinamento diferenciado, ele tem uma visão de jogo diferenciada, às vezes até um preparo físico, só que faltou. Eu discordo também, eu acho que a torcida tem direito sim de culpar, não pode execrar o cara, xingar a família, xingar a mãe, a mãe faz parte da família, mas não dá, mas você pode falar, porra. Porque se fosse um goleiro, o Karius, por exemplo, o cara deve ter falhado a cabeça ali, falou que teve concussão. Pior que ele ficou boladão, ficou magoado Lógico, um bom tempo. mas ele talvez tenha tido uma concussão ali que não deu pra... Falhou o músculo ali e palmou assim, pra dentro, entendeu? É complicado, porque imagina o cara, é uma Antes de pessoa você falar, pública... posso puxar um tweet que eu peguei hoje dos comentários desse tweet que a gente pôs, aí um cidadão colocou ali a opinião dele, a humilde opinião dele, eu queria trazer aqui, Maestro Júnior. Olha aí na tela. Aí dos 5 gols, aí ele fala, 5 gols, um contra o Bahia rebaixado, um gol contra o Atlético desfalcado, contra o Santos, que o jogo já estava 3-0, um gol contra o Juventude. O time que brigou para não cair, o jogo já estava bem encaminhado. E o único gol relevante foi contra o Inter, jogador enganador. Ponto. E cara, o arroba desse cidadão, a gente tirou ali porque é um xingamento para ele.
É um xingamento pro Andreas. É um belga, devolva a minha Libertadores. Belga, 3 pontinhos, Mas devolva a minha Libertadores. Completa aí, Dedé. Eu poderia concordar, né, com esse tweet, mas aí seriam duas pessoas falando besteira. Porque a função dele não é fazer gol. Exatamente. É a mesma coisa eu criticar o zagueiro do meu time porque o cara não faz gol. A função dele não é fazer gol. A função do Andreas Pereira qual é? É fazer o jogo girar. Ele é um volante de criação. Ele é o cara responsável por iniciar a jogada, não finalizar a jogada. Eu acho que ele ter feito 5 gols ainda é bastante. Pelo posicionamento dele, o Flamengo joga com 3 atacantes, então os volantes não costumam aparecer tanto no ataque. Assim, claro que a torcida faz parte cobrar, porque você vê um cara chegando por 60 milhões de reais, você quer que ele faça 10 gols por jogo. Mas não é o que vai acontecer porque não é o posicionamento dele. Mas e a assistência? Cara, assistência, é difícil você querer dar mais assistência que o Arrascaeta, né? Então a gente teria que ver o terceiro passe, que é o passe para assistência. Eu acho que isso ele deve ter bastante. Ele é um cara responsável por fazer o jogo girar. A gente mostrou aí, o aproveitamento dele em passe é muito bom, em lançamento é muito bom. O cara de 2 lançamentos ele acerta uma, metade, é muita coisa. Cruzamento ele acerta bastante. Então assim, nas coisas que ele é pago, entre aspas, para fazer, ele está fazendo bem. O gol e a assistência, eu acho que são coisas além do que... Então, seria ele fazer mais do que ele é pago para fazer. Então, nesse caso, eu acho que... Eu não vejo o porquê de tantas críticas ao Andreas Pereira. Eu acho que ele é um jogador que surgiu muito bem na base. Eu lembro de ter assistido o Mundial Sub-20, não lembro o ano certinho, mas ele estava na seleção e falaram: esse jogador aqui é belga, o pai jogou na Bélgica, ele nasceu lá e ele escolheu defender a seleção brasileira. Ele poderia fazer parte da maravilhosa geração belga. Ele joga mais que o Januzaj, por exemplo, que jogou Copa do Mundo pela Bélgica. Então, assim, é um cara que ele tem muito potencial, ele é um cara novo ainda, mas já tem uma certa rodagem, então é um cara que pode agregar com experiência também no elenco do Flamengo. Eu não vejo o porquê de toda essa crítica. Óbvio que o lance que ele errou na final vai ficar muito marcado, e eu concordo com o Thomas, a torcida vai cobrar e tem que cobrar mesmo, só que eu acho que não pode passar do ponto. Exatamente. O cara, por ser uma pessoa pública, ele tem a rede social dele exposta para todo mundo. Imagina você abrir seu Twitter e ter 150 mil DMs te xingando. Você abre seu Instagram, é foto dos caras te xingando, gente te ameaçando. Porra, não é fácil também. Então, eu nesse ponto, eu defendo o Andreas Pereira. Eu acho que ele é um bom jogador. E se ele conseguir recuperar a cabeça, manter a cabeça no lugar, ele tem tudo para agregar muito nesse elenco do Flamengo. Então, olha para essa câmera aí e manda um forte abraço para ele. Coloca aí. Andreas Pereira. É melhor aquela, né? Não. Nessa aí. Tem que ser essa. Bota aí, Maestro Júnior. Pode botar. Forte abraço. Você é monstro, Andreas. Compartilha esse vídeo até chegar nele, que eu quero um abraço. Quero dar um abraço nele. Gabriel, a questão é a seguinte: dá tempo dele voltar a ser belga ainda ou não? Porque a seleção brasileira, acho que agora... Eu acho que nem na Bélgica nem no Brasil ele joga mais, não sei. Eu acho que é quase a mesma coisa que eu falei no jogo da discórdia sobre o Vitinho. Porque ele é bom jogador. Sim. Aí a gente colocou os números dele ali e o nosso querido cidadão falou que um dos gols foi contra o Juventude e o jogo já estava 3-0. Mas aí... Só que esse gol contra o Juventude foi de falta e o Flamengo não fazia gol de falta já há uns 59 mil anos. O último foi do Zico. O Zico no Maracanã antigo. Eu lembro. E então, eu acho que é a mesma coisa do Vitinho. A diretoria confia muito nele e deu muito mais moral do que ele pode entregar. Mas qual foi mais caro? O Andreas foi mais caro. caro. Esse O é o Vitinho problema. custou um pouco mais de 40, o Andreas chegou por 60. O que pesou pro Vitinho aqui na época que ele chegou, ele era a maior contratação da história do Flamengo. É verdade. O Andreas não era. O Michael sofreu com isso também, não tem jeito. Eu acho que assim, o cara, ele tem uma passagem na Europa, fez alguns bons jogos, é um cara que traz todo o peso de ser um jogador que tem uma certa moral lá na Europa. Então, quando ele vem pro Brasil para jogar aqui no Flamengo, no Campeonato Brasileiro, que teoricamente é mais fraco que os europeus, a gente cobra muito do cara. Sim. E talvez o Andreas Pereira não seja aquele craque que a gente viu no YouTube, no vídeo dele, highlights do Andreas Pereira. Jogador de DVD, né? Cara, o Andreas não é aquele cara que no seu FIFA subiu o over até 95. Exato. Se você jogou o FIFA passado e o antes, ele é um cara muito promissor, já chegou a 86 no meu modo carreira. Mas ele não é um jogador 86. Pode ser? Pode, mas ainda não é. Então eu acho complicado a gente... Quem que é um cara 86 forte, assim? 86 forte? Pra a galera comparar. Do Flamengo, o Arrascaeta. Arrascaeta é 86. Arrascaeta é muito bom. Pode crer. É isso. A Milena Lopes aqui, um beijo grande pra você, Milena. Eu te amo. Tá falando aqui, ó.